tempinho da sua vida que eu tenho uma palavra do céu para você. José um dia teve um sonho e nesse sonho ele via que ele era engrandecido entre os irmãos dele. Seria o maior da casa de seu pai e todos se curvariam diante dele. E após contar esse sonho para os seus irmãos, seu pai e seus irmãos, os irmãos passaram a nutrir uma inveja dele por conta daquilo, né? O sonhador, lá vem o que se acha. E fizeram um plano no coração de matar José. Mas aí um determinado dia eles resolveram vender José para o Egito. E aí José foi escravo, passou a ser escravo. Aconteceram muitas coisas nesse processo e um dia José foi parar na prisão por conta de uma mentira que a esposa de Potifar havia falado. E lá ele foi engrandecido, né, dentro da prisão pelo oficial da prisão e passou a liderar o grupo dos presos. Um determinado momento, 2 oficiais da casa de Faraó também foram parar na prisão e o mordomo, vou me até o mordomo, teve um sonho e José deu a interpretação desse sonho, dizendo que dentro de 3 dias Faraó mandaria chamar ele e ele seria novamente posto, né, como chefe dos mordomos de Faraó. E aí José falou o seguinte: só lembra de mim quando você estiver lá. Lembra do que eu fiz aqui por você para que eu também seja liberto. E aí, como José falou, aconteceu. O mordomo, dentro de 3 dias, foi solto, foi engrandecido no meio de Faraó e voltou a ser mordomo e chefe dos mordomos e esqueceu do que José havia pedido para ele. E a Bíblia conta que se passaram 2 anos até que novamente o chefe lembrasse de José. E sabe aquele empreendimento que você montou, que você usou todas as suas economias e que agora está pingando? Todo dia pinga um pouquinho, você não vê muito êxito, não vê resultado. Ou aquele concurso público que você se dedica horas a afinco de estudo, são anos tentando e nada de você conseguir passar, e aí você começa a ver todo mundo passando, pessoas que estudaram com você passando e nada de você conseguir isso. Ou aquele seu desejo extremo, aquela vontade de ser mãe e você não consegue realizar esse sonho e você olha à volta, todas as pessoas estão conseguindo ser mãe e você precisa esperar. Ou aquele seu desejo nutrido de formar uma família, de poder casar e aí você também olha ao seu redor e está todo mundo podendo constituir uma família e você ainda precisando viver o tempo da espera. Eu quero te dizer que você está no tempo certo, você está na hora certa e todas as coisas que estão acontecendo, elas estão terminantemente sobre o plano de Deus. Ele não se esqueceu de você e o tempo da sua espera é o tempo do seu preparo. Se José tivesse sido lembrado naquele dia em que o mordomo foi solto, o que teria sido dele? Ele teria sido um mero prisioneiro solto e que provavelmente teria que viver fugindo, porque se os irmãos haviam intentado matá-lo, ele não poderia voltar para casa. Ele ia ter que continuar vivendo uma vida escondida. Provavelmente ele ia ter que viver escondido. Mas não. Ele foi lembrado 2 anos depois. Sabe o que aconteceu depois desses 2 anos? Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aquele sonho que ele teve. E nesse dia o mordomo lembrou de José. Nossa, puxa, eu esqueci, cometi uma falha muito grave. Lá na prisão, quando eu fui prisioneiro, eu tive um sonho e lá o José interpretou esse sonho e tal como ele interpretou aconteceu. E aí, lembrando-se de José, contando para Faraó, Faraó foi lá e mandou buscar José. Contou o sonho que ele teve, José interpretou o sonho dele e Faraó realmente viu que era Deus que estava com José. A Bíblia conta que Faraó engrandeceu José, colocou um anel no dedo dele e que ele simplesmente foi menor, apenas menor do que Faraó. Não havia ninguém
naquele lugar que tivesse uma posição maior do que José, porque acima de José só estava Faraó, ele virou governador do Egito, e aí nós o conhecemos como o famoso José do Egito. Então, os 2 anos que José teve que esperar para que fosse lembrado foi o tempo de preparo na vida dele. Então você só está sendo preparado para um tempo grandioso, preparado para viver coisas maiores. Não se contente com um pouco quando Deus pode te dar mais. Deus nunca vai plantar sonhos no seu coração que ele não seja capaz de realizar, porque ele é o Deus maior e ele só sonha coisas maiores pra gente. Você ter um sonho pequeno e você ter um sonho grande dá o mesmo trabalho. Então sonhe alto e aguarde o tempo de que Deus tem para a sua vida. Não se contente com pouco quando você pode ter muito. E o que mudou, eu acredito que nesse tempo que José precisou esperar, de 2 anos, José ele não agiu menos do que o que ele poderia, ele entregou o melhor dele. Ele era líder dentro da prisão porque ele dava o melhor dele. Então continue dando o seu melhor no seu tempo de preparo. Se você precisa esperar, que você espere dando a sua melhor parte, para que você consiga ser engrandecido lá na frente. Lembre-se de José do Egito, quando você achar que o seu tempo está errado, quando você achar que dá certo para todo mundo e não dá certo para você, quando você achar que não é o tempo, não é agora, não é a hora. Lembre de José. Tenha um dia abençoado.